O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta. Temos riquezas inigualáveis. Somos capazes de alimentar 6 vezes a nossa população, mas, anacronicamente, o brasileiro passando fome. Como reduzir essa desigualdade, ministro Aldo? Diga para nós, o que o senhor vê aí? O Brasil precisa, Cláudio, retomar o desenvolvimento, o crescimento da economia. Não tem sentido você ter um estado como o Amapá, 60% da população vivendo do auxílio público e a outra parte da população que tem renda dependendo de emprego de prefeitura, de governo do estado e de governo federal. Não tem atividade econômica no Amapá. O estado do Amapá inteiro, acho que tem 190 mil quilômetros quadrados, não deve ter 30 mil hectares de atividade agrícola. Eu liguei lá para um agricultor e ele disse, olha, fui embora, me mudei para o Mato Grosso, porque só alguém que é louco pode ter alguma atividade econômica no Amapá, mediante a pressão dos órgãos ambientais, do Ministério Público, do IBAMA e de outras instituições que bloqueiam completamente o crescimento. O que nós temos, portanto, é o aumento da desigualdade, e quando se aumenta a desigualdade, você aumenta o nível de pobreza de uma parcela da população, geralmente a maior, e essa população não tem poder aquisitivo para sobreviver. Claro, vive de um auxílio limitado que o Estado oferece. Então, qual é a solução para isso? É um choque de crescimento. Qual é o choque de crescimento? Eu sou defensor do Estado forte, do Estado protagonista. Mas no capitalismo, meus amigos, só existe Estado forte se tiver uma economia privada forte também. Porque quem vai financiar o Estado? Como é que você financia o Estado se você não tem uma atividade econômica que gere tributos, que gere impostos? Está aí o resultado do governo e já previsto para 2024 o contingenciamento. Contingenciamento é quando o Estado não dispõe de recursos para executar o orçamento. Eu fui ministro de 4 pastas, tá certo? Fui presidente da Câmara. Passei a minha vida correndo atrás de recursos para fazer uma obra no ministério, no outro, atender um prefeito, atender um governador. Eu aprendi o seguinte, que quando o país está crescendo, você tem dinheiro para tudo ou para quase tudo. Quando o país não cresce, meus amigos, você não tem dinheiro para nada, esqueça, você não tem como atender nada. Chega em março, abril, você já contingencia, aliás, não é nem você, é o Ministério do Planejamento, que já contingencia o orçamento. Contingenciar significa o seguinte, você não pode fazer uma nota de empenho, não pode pagar nada porque não tem dinheiro. Não adianta o prefeito, o deputado, o governador ir atrás porque não tem recurso para você fazer nada nem no seu ministério. Então, o Brasil precisa retomar o crescimento. Para retomar o crescimento, para o Estado ter os recursos, você precisa de um choque de investimento privado. Para ter um choque de investimento privado no Brasil, você tem que promover a remoção dos obstáculos ao crescimento. Porque, na verdade, o investimento público e privado no Brasil foi criminalizado. O investimento é tido como uma coisa pecaminosa, seja o investimento público ou privado. Eu vi aqui, perdi como ministro, empresas que estavam no Brasil e saíram para a Argentina, ou que iam vir da Coreia ou de outros países para o Brasil, na área de ciência e tecnologia, e que não vinham por causa da nossa legislação. Acordos para a produção de vacinas, de soro no Brasil, esses americanos acham que ia ter uma pandemia há muito tempo que eles falavam para mim, ó, pode ter uma pandemia, e o Brasil é um país importante, porque o Brasil tem logística, o Brasil entra em qualquer lugar que nós não entramos, e vocês precisam ter um acordo conosco para fabricar vacinas e soro no caso de uma pandemia. Eu fui aos Estados Unidos, levei o Butantan, levei outros institutos nossos, conversamos. No fim, o ministro secretário lá disse, olha, não tem condições de fazer. Por quê? Porque diz aqui, quando chega um projeto, a gente olha, examina e diz, desse jeito não dá, vamos tentar desse outro.
Disse, lá com vocês, desse jeito não dá, e acabou a conversa, e não dá mesmo. Aí você tem uma empresa que o embaixador me comunica, estou saindo do Brasil e indo para a Argentina. Por que, embaixador, o senhor está indo para a Argentina? Ele disse, porque eu sou uma empresa de engenharia e não contrato engenheiro, só contrato advogado. Porque ninguém tem confiança na legislação sanitária, tributária, ambiental. Um licenciamento ambiental no Brasil, você não sabe se dura um ano, não. Está fora de cogitação. Se tudo correr muito rápido, são 3 anos. 3 anos. Mas pode durar 30, dependendo. Se o Ministério Público... Você tem o Pedral do Lourenço, ali no Rio Tocantins, há décadas, que se tenta remover para tornar aquela hidrovia plenamente navegável, ninguém consegue. Há várias decisões judiciais interditando a reforma da 319 Porto Velho Manaus. É assim o Brasil, a decisão do Supremo contra a Ferrogrão. E o investimento privado do mesmo jeito. Ou seja, está submetido a um bloqueio. Se você não remove isso, na época eu falei para o presidente Lula, eu era ministro, perguntou qual é o problema no Ministério do Meio Ambiente. Foi dito lá a ele, são 50 ONGs que mandam no Ministério do Meio Ambiente, por isso que não tem licenciamento nenhum. Tem solução? Eu disse, tem. Falei numa reunião ministerial. A solução é essa. Manda uma emenda à Constituição, dizendo que obra ou investimento de interesse nacional e de interesse público só pode ser bloqueada por iniciativa do chefe do Ministério Público Federal. Não pode qualquer promotor de Boa Vista, ou de Pelotas, ou de Arapiraca, ou de Campo Grande, interditar qualquer obra em qualquer lugar do Brasil. Então, a primeira providência na emenda à Constituição é dizer que só iniciativa do chefe do Ministério Público Federal. O promotor de Caruaru pode sugerir, mas ele não é detentor da iniciativa, é o chefe do Ministério Público Federal. Segundo artigo dessa emenda à Constituição, falei na reunião com o presidente Lula. O recurso do chefe do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República, deve ser ao Supremo Tribunal Federal. Porque se cair na mão do juiz de primeiro grau, esqueça. Isso não vai ser decidido nunca. Então, é ao Supremo Tribunal Federal. Terceira providência, o terceiro artigo, o artigo 3º dessa emenda à Constituição. O Supremo terá prazo dado por uma emenda à Constituição de 6 meses. Se não decidiu em 6 meses, está decidido e a obra está liberada automaticamente. Bem, qual é a outra decisão? Definir o que é obra ou investimento público ou privado de interesse nacional. O que é uma obra pública ou privada de interesse nacional? A definição primeira, que gera emprego. Ou então alguém me aponte alguma coisa de maior interesse público e de maior interesse nacional do que emprego. Segundo, que gere impostos, tributos. Alguém me aponte o que é que interessa mais ao público do que tributos e impostos para financiar infraestrutura, educação, saúde, etc. Terceiro, que gere divisas. Se preencher um desses 3 requisitos, é de interesse público e de interesse nacional. Qualquer investimento público ou privado tem essa classificação e essa definição. Eu acho que dava para ir adiante dizendo o seguinte: em última instância, o licenciamento deveria ser decisão do Congresso Nacional, dependendo de se a obra for de interesse público e de interesse nacional. O IBAMA faz o parecer, como o Tribunal de Contas faz o parecer das contas do presidente da República. Mas quem aprova ou reprova é o Congresso. O Tribunal de Contas faz apenas o parecer. E o Congresso é quem aprova ou reprova, porque, na verdade, o Tribunal de Contas é um órgão do Congresso Nacional, onde as contas do presidente são votadas, aprovadas ou rejeitadas. Da mesma forma, meus amigos, deveria ser também o licenciamento ambiental, que não deveria ser apenas licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental, tratado de forma absoluta, é uma anomalia. Qualquer obra deveria tratar, meu prezado Marcos, meu prezado Rubens, meus prezados internautas,
qualquer obra, Rubem, deveria ser tratada com 3 licenciamentos. Quais são os licenciamentos? Licenciamento ambiental. Vai medir o impacto ambiental, porque toda obra vai ter algum impacto ambiental, é claro que tem. Segundo, licenciamento social. Qual o impacto social da obra? Quantos empregos essa obra vai gerar? Se é uma hidrelétrica, quantos lares vai iluminar? Quantas fábricas vai permitir que sejam criadas? Quantas escolas? Quantos hospitais? Quantas cidades? Quais são os benefícios sociais dessa obra? Esse é outro licenciamento que tem que pesar. E o terceiro é o licenciamento econômico. Essa obra vai gerar impostos, tributos para os municípios, para o Estado, para o país, vai gerar divisas, vai mover a economia, vai aumentar o PIB. Claro, você pega ali a 163. Sem a 163, não teria sido possível a ampliação da produção de grãos ali no norte do Mato Grosso, meus senhores. Por isso que eles bloqueiam a Ferrogrão, que é para não ampliar mais a produção. Então, o bloqueio da infraestrutura se dá, muitas vezes, pela absolutização de um licenciamento, que está errado. Na Europa, eles não consideram só o licenciamento ambiental. Porque se você considerar só o ambiental, você sempre vai proibir a obra, porque algum impacto tem. Se você não considerar o social e o econômico, e no balanço das 3 colunas, a ambiental, a social e a econômica, você chegar à conclusão que a obra vale a pena ou não, vai fazer uma hidrelétrica? Vou. Vai inundar uma determinada área? Vai. Isso é um problema ambiental? É. Mas a hidrelétrica vai iluminar quantos milhares de casas? Quantas aldeias indígenas? Vai levar eletricidade para quantos hospitais? Para quantas escolas? Vai movimentar quantas fábricas? Vai permitir quantas destilarias? É isso que você tem que contar. Isso vai gerar quanto de tributo para os municípios, para o Estado, para a União? Vai gerar o que de divisas? Isso deveria ser a última palavra do Congresso Nacional, como é em alguns países da Europa. Tá certo? O órgão ambiental faz o parecer, mas a decisão é política, levando em conta esses outros 2 licenciamentos que o órgão ambiental não tem condições de fazer. O Congresso tem, o poder político tem. Então, o Brasil precisa de um choque de crescimento, porque com crescimento e com políticas distributivas, você reduz a desigualdade. O que você não pode é ter o país paralisado e transformar a população em cliente de Bolsa Família, que foi quase uma disputa nas eleições. Quem dava mais bolsa, minha bolsa maior do que a sua. Não, pessoal, isso não tem condições, não.